Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva no meu canal, dá uma curtidinha aí nos vídeos, beleza? Esse vídeo é o seguinte, eu resolvi falar um pouco sobre essa roubalheira que tá aí, né? Sobre a Dilma, sobre o PT, sobre golpe, é golpe ou não é golpe, então eu resolvi dar minha opinião a respeito. Eu sei que minha opinião não conta, mas conta sim, porque eu tenho certeza que é a opinião de muita gente. Então, é golpe ou não é? Bom, primeiro é o seguinte, em 99, Fernando Henrique tinha acabado de ser reeleito e o PT protocolou pedido de impeachment. E na época não era golpe, era impeachment. E não tinha nem 10% dos motivos que tem hoje. Bom, eu vou dar minha opinião sobre o impeachment. Ter ou não ter, eis a questão. Eu gostaria muito de ser contra esse impeachment, porque esse impeachment, nesse momento que o país está vivendo, não é uma boa coisa, não é. O correto era que se terminasse esse governo e tal, para daí ter outras eleições, porque você já viu como circula nas redes sociais, por aí, acontecendo o impeachment. Quem vai entrar? Michel Temer. Ele tá fudido também, não pode. Aí, depois vem quem? Renan Calheiros, sei lá, por aí vai. O presidente da Câmara, que também tá no cu do Saci, tá atolado até o pescoço. Aí vem o outro que tá atolado, que ia acabar sendo o Tiririca. E que todo mundo já, nossa, porque o Tiririca é burro e não sei o que. Não, ele não é tão burro assim, porque ele tá lá. Outra coisa, veja bem, não tô dizendo que Tiririca ia fazer um bom governo, é claro que eu não tô dizendo isso, mas já vi muito cara letrado, com faculdade, tudo, trabalhando de empregado para pessoas semi-analfabetas, cara, porque um bom administrador é um bom administrador. Se ele é inteligente, ele monta uma equipe que o que vai governar na verdade é a equipe, porque vocês acham que é a Dilma que governa? Não é, é uma equipe. Aí para rebater aqueles argumentos tipo assim, a coitada da Dilma, né, ela não tem culpa, porque até hoje não acharam, não é bem assim, gente. A Dilma não é santa, não. O problema da Dilma é que ela mente muito. Aliás, isso é um problema do PT. Não, na verdade é um problema de todos os partidos. Só que o PT é muito mais mentiroso do que os outros. Isso é fácil comprovar. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando o número. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, eu, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula, porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha número. O PT, a campanha deles, a base é mentira. E a Dilma usou isso, tanto é que eu quero só recordar aqui para vocês. O Fernando Henrique, em 98, há 11 dias da eleição, ele convocou a imprensa, deu uma declaração. Vê aqui o vídeo, dá uma olhada aí. Nós vamos começar com a reação do governo brasileiro à crise. Há 11 dias da eleição, o presidente Fernando Henrique adverte o país que vai tomar medidas duras. Admite aumentar impostos e recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Antes, vai antecipar as medidas que seriam exigidas no programa do FMI. Num discurso de 20 minutos, hoje no Itamaraty, o presidente defendeu a reforma da Constituição e cortes nos gastos. O prejuízo tem de parar. O Estado tem de caber dentro dos recursos que a sociedade lhe dá e tem que utilizá-los da melhor forma possível. Aumentar os impostos. Se não formos capazes de reduzir as despesas na velocidade e volume necessários, como estamos propondo, talvez sejamos obrigados a uma discussão aberta sobre o aumento de impostos. Ir ao FMI. Não temos e não teremos medo de tratar de nossos ajustes com abertura em relação ao mundo. Dialogar intensamente com parceiros e com as instituições internacionais, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o BIS. Se for do interesse do país, o entendimento com as instituições, o faremos. O alerta. E é meu dever apresentar ao povo brasileiro uma visão sobre o que precisa ser feito. Há uma condição fundamental para qualquer plano de governo, para qualquer candidato que vença as eleições, se de fato quisermos afastar as sombras sobre o nosso futuro. Então, isso há 11 dias das eleições, ele chega pro
pro Brasil, em rede nacional, e fala, dá uma declaração dessa. Isso chama-se declaração impopular, ou seja, não agradou ninguém, mas ele teve o peito, chegou lá e fez. E a Dilma? Vamos ver próximo das eleições ali o que ela disse, olha. Mais um aumento dos combustíveis, então eu acho que vai desgastar cada vez mais o governo, presidente? Mas nós... Está havendo cartel nesse aumento de combustível? Eu estou achando que tem algum problema, porque não tem nenhum aumento previsto de combustível. Então essa é a diferença. A Dilma mentiu. E sempre vem mentindo. Então a base da campanha deles é mentira. O PT tem ou não tem ligação com as Farc? Acho que é de muito baixo nível. É lamentável que numa campanha presidencial se fale uma coisa dessa. Maria Ângela é mulher de Medina, ou Francisco Cadena Colasos, apontado como representante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, no Brasil, e foi contratada em 2006 pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, vinculada à Presidência da República. Eu vi um colega uma vez, ele estava numa audiência lá, daí comentando sobre como funciona isso, ele falou assim, olha, na justiça funciona o seguinte, a justiça popular, né? Funciona o seguinte, o advogado que mentir mais e mentir melhor é o que ganha, é o que vence. É claro que era uma brincadeira dele, que não é assim que funciona. Pelo menos não em todos os casos. Isso não na justiça, porque na política é assim. Na política ganha quem mentir mais e melhor, que é o caso do PT. E por que a diferença? Porque na justiça lá, o advogado pode mentir o tanto que for, mas quem vai julgar ele é um juiz que também conhece as leis tanto quanto ele ou mais. E na política não, na política o político vai lá, mente melhor. Quem vai julgar? Quem? O povo. E você sabe que a grande maioria do povo não tem conhecimento e não tem capacidade de eleger, porque tanto é que elegeram um povo desse, elegeram a Dilma, porque eles usam argumentos, falam exatamente o que o povo quer ouvir. A Dilma, eu acabei de ver aqui agora no jornal, ela foi entregar umas casas lá do Minha Casa Minha Vida, e aí sabe o que ela disse? Para resumir aqui, não vou usar as palavras dela, mas o que ela disse pro povo? Ela disse que pediram impeachment dela porque ela estava fazendo casa popular para pobre. Sim, não com essas palavras, mas ela disse isso pro povo, olha, eles estão tentando me derrubar porque eu estou fazendo casa para vocês. Sim, ela usou um jogo de palavras para dizer isso. E o povo cai. Vai na onda dela, como nós vimos nos debates. Veja bem, não estou defendendo a Aécio, porque, como eu já disse, nós não temos bons representantes. Estamos de mãos atadas, não temos quem substituir a Dilma, quem substituir outro, não temos. Então não estou defendendo a Aécio. Mas, nos debates, você via que ela estava mentindo claramente. E não é ela, isso vem de toda a cúpula do PT, da organização, da política lá, da assessoria ali, né, que diz o que ela tem que dizer. É tudo com base em mentira, cria situações para envolver o povo, e o povo acaba votando. A sua campanha é a campanha da mentira. A senhora mentiu dizendo e postou um vídeo que eu havia votado contra o salário mínimo de R$545. Cortou o vídeo na sequência quando mostrava que nós votamos a favor do salário mínimo de R$600 para fraudar uma informação. A senhora, no seu Twitter, candidata, disse que Minas Gerais teve a menor redução da taxa de mortalidade infantil do Brasil. Mentiu, candidata. Minas Gerais, no meu tempo de governo, foi o estado que mais reduziu a mortalidade entre todos os estados do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, candidata. A senhora disse no último debate que construiu 3.750.000 casas. A senhora mentiu, a senhora construiu metade disso, candidata. A senhora chegou ao cúmulo de mandar a sua equipe de filmagem filmar uma escola, a Escola Barão de Macaúbas, em Belo Horizonte, num domingo, no dia 12 de outubro, quando ninguém estava lá, para mostrar que a obra estava parada e que a escola não funcionava. A senhora fraudou a informação, candidata. Então, o que eu ia dizer, eu gostaria muito que ela ficasse. Quer dizer, de repente seria o melhor que ela terminasse o governo, o mandato. Só que não dá para confiar numa mulher que mente desse tanto. Você vai confiar? Ela disse que não ia subir combustível, subiu. Disse que não ia subir, subiu. Quer dizer, ela sabia que ia. É igual agora. Ah, ela não sabe de nada. O Lula nunca soube de nada dessas roubalheiras. Claro que sabe, eles estão mentindo e todos nós sabemos disso. A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Temos baixado juros, reduzido impostos. Ao mesmo tempo, estamos ampliando o investimento na infraestrutura,
na educação e na saúde, e nos aproximando do dia em que a miséria estará superada no nosso Brasil. No caso da energia elétrica, as perspectivas são as melhores possíveis. Com essa redução de tarifa, o Brasil, que já é uma potência energética, passa a viver uma situação ainda mais especial no setor elétrico. Somos agora um dos poucos países que está ao mesmo tempo baixando o custo da energia e aumentando sua produção elétrica. Isso significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata. Significa que o Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro, sem nenhum risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento no curto, no médio ou no longo prazo. Estamos vendo como erraram os que diziam meses atrás que não iríamos conseguir baixar os juros nem o custo da energia e que tentavam amedrontar nosso povo, entre outras coisas, com a queda do emprego e a perda do poder de compra do salário. Muito obrigada e boa noite. Nós sabemos que eles estão mentindo. Mensalão, o tempo vai se encarregar de provar de que o mensalão você teve praticamente 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Os homens da sua confiança estavam envolvidos? Veja, não se trata de gente da minha confiança. Tem companheiros do PT preso. Eu indiquei 6 pessoas da Suprema Corte que julgaram e eu acho que cada um cumpre com o seu papel. Ou seja, o que eu acho é que não houve mensalão. Eu só acho que essa história vai ser recontada. É apenas uma questão de tempo. Essa história vai ser recontada para saber o que aconteceu na verdade. Porque esse processo foi um massacre que visava destruir o PT. E não conseguiram. Então, quem me garante que ela ia terminar um governo bem? Já que sabe que o PT está queimado. Parte deles, do PT, estão na cadeia. O que ia acontecer? Eles iam acabar de roer os ossos, né? Lamber os ossos do que sobrou do Brasil. E ó, para quem entrasse. Eu vejo um monte de gente falar mal do Fernando Henrique. Quer dizer, são pessoas que não viveram antes do Fernando Henrique. Eu vivi antes do Fernando Henrique, na época do Sarney, na época do Collor e tempos atrás. Essa época, sim, era difícil. A inflação chegou aí a 80%, quase 90% ao mês. Você ia no mercado, olhar os preços, porque de tarde você achava que ia receber o pagamento, chegava lá, o açúcar estava 8. Aí você recebia o pagamento, fazia as contas, ver quanto você podia comprar a sua compra, chegava lá, o açúcar estava 12. E isso era todo dia, assim. Então isso era uma época difícil. Aí Fernando Henrique, junto lá com o governo, que criaram lá o Plano Real, agradece a ele hoje em dia, mas uns dizem que não foi ele, que foi outro, mas ele se assumiu como pai do Real. Não importa quem foi que inventou, o importante é que deu certo. Que o Lula vivia criticando, descendo a lenha. Se eu achar o vídeo, eu vou mostrar pra você agora. E esse Plano Real não se sustenta depois da campanha, porque o pessoal que está junto com o Fernando Henrique Cardoso não quer estabilidade nesse país. O PT tem uma avaliação de que esse plano econômico é um estelionato eleitoral. Eu estou convencido que a economia resiste, que esse plano foi feito com cuidado, com muita objeção do PT, do PDT que atrapalharam, mas nós fomos fazendo. Se eu achei, eu mostrei. Se eu não achei, eu não mostrei. Então, vivia criticando, tentando derrubar. Mas foi o que equilibrou a economia. Eu lembro, você pegava R$10 e ia fazer uma comprona, sabe? Deu aquela estabilizada muito boa. E o PT tentando derrubar isso. Aí o governo do Fernando Henrique criou essas bolsas, Bolsa Escola, Vale Gás, um monte desse programa social. E o que o Lula fazia? Tentando derrubar os planos, dizendo que isso era armação e tal. Veja o Lula antes e veja depois para você ver como é que muda de opinião. Depois que ele estava no governo, qual era a opinião dele? E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica, é por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola, o Bolsa Família é assistencialismo, o Bolsa Família é demagogia e vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala
O Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é Bolsa Família não quer mais trabalhar. Então, é por isso que se distribui tanta cesta básica, é por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. Aí, Fernando Henrique, com 3 meses que tinha sido reeleito, o PT liderou uma marcha para Brasília com os cartazes fora FHC, fora FHC. E sabe o que tinha contra ele? Nada. Não tinha nada, não estava sob investigação, não tinha ninguém sob investigação. Eles andaram sacrificando algumas pessoas lá do governo do Fernando Henrique, só que inclusive foram investigados e tal, não acharam nada, não conseguiram provar nada e acabaram, tiveram que pagar a indenização pro cara. E o Lula ali tentando derrubar. Então, o governo de Fernando Henrique enfrentou 8 crises mundial. E o pior dos problemas que o Fernando Henrique enfrentou não foram, de longe, essas crises mundiais. O pior problema que o Fernando Henrique enfrentou foi o PT. O PT, na época, ainda tinha o Brizola ainda também, que ainda dava as cutucadas. Fernando Henrique, nós temos que reunir essa juventude rebelde e derrubar esse Fernando Henrique. Tá, tinha o Brizola, tinha o Lula e o PT ali tentando derrubar e tentando derrubar tudo quanto é plano. E o Fernando Henrique segurou de um lado do outro. Tomava decisões impopulares. Sabe o que é uma decisão impopular? Eu vou te mostrar aqui a grande diferença. Decisão impopular. Digamos, tem uma empresa que tem 1000 funcionários e a empresa está quebrando e não está dando conta de pagar seus funcionários. Os funcionários estão passando necessidade. Aí digamos que o governo tenha 1 milhão para ajudar ali, aquele setor. Aí se o governo der, vamos chamar o governo do PT, decisão popular, para ganhar a eleição, vai lá distribuir, dá R$1.000 para cada trabalhador, são 1.000, né? Vai dar 1 milhão e pronto. O governo é bom, distribui o dinheiro pro pessoal lá. Aí no outro mês está todo mundo, metade desempregado e continua desse mesmo jeito. Por quê? Porque a empresa está quebrada. E aí no caso do Fernando Henrique, a empresa está quebrando 1 milhão para a empresa se reestrutura, paga os funcionários passam a receber direitinho, a empresa começa a contratar e tudo vai para... Então essa é a visão a longo prazo. Isso são decisões impopulares que o governo tem que tomar pro bem do país, e não pro bem de um ou de outro, ou para eles se reeleger. E no caso do PT, eles fazem isso. Eles tomam a decisão popular e jogam a culpa do que dá errado pro outro. Tanto é que Fernando Henrique saiu do governo desde 2002, 2003 para cá tá o PT, e até hoje eles têm a cara de pau de jogar a culpa em Fernando Henrique, que foi Fernando Henrique que fez, que era isso, que era aquilo. O Lula assumiu dizendo que ia fazer uma coisa e acabou fazendo outra. E isso ele próprio admite. Nós tivemos um grande problema político, sobretudo com a nossa base, quando nós tomamos a atitude, sabe, de fazer o ajuste que era necessário fazer. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato, sabe, conhecido de 204 milhões de habitantes. Só que o povo alienado que vota nele não enxerga isso. Acha que o Lula é o cara. Tá? Ele mesmo falou, não, nós mentimos, nós falamos que ia fazer uma coisa e acabamos fazendo outra. Por quê? Porque se ele tivesse feito o que ele falou que ia fazer, derrubava o Brasil. E o Lula, veja bem, o governo do Lula não foi tão ruim. Sinceramente, eu gostei do governo do Lula. Por quê? Porque ele deu sequência ao que o Fernando Henrique estava fazendo. Só que a roubalheira do partido dele, do PT e de toda aquela galera ali, acabou derrubando tudo. Sim, não estou dizendo que ele foi honesto, porque há boatos aí, o filho dele está sendo investigado, cuidava de um zoológico, ganhava R$600, hoje é um dos mais ricos do Brasil, então não existe esse tipo de riqueza. Eu estou tentando, não consegui, não. Estou tentando conseguir uns likes aqui no meu canal, não estou conseguindo, porra. Então essa é a diferença. Fernando Henrique tinha coragem de ir lá e falar, não, vamos ter que tomar decisões impopulares pensando no bem do Brasil e no futuro. E o Lula não, o Lula chega e fala, não, aqui tá tudo bem, tá maravilha e tal, e aí se der alguma coisa errada foi o Fernando Henrique. É assim o jeito deles. Pois eu vi a cara de pau da Dilma tentando jogar que essa coisa da Petrobras vem do Fernando Henrique, sendo que na época o Fernando Henrique sempre falou, se tem alguma coisa, investigue, caramba. Investiga essa porra e vê o que dá, e teve muitos casos que foram realmente investigados, só que não acharam nada. Inclusive o PT ainda teve que pagar indenização para algumas das pessoas por dano moral.
dá uma olhada nessa aqui, esse vídeo do rapaz, agora eu não tô lembrando de quem é, mas ó, eu vou deixar os créditos aqui pra você. Olha esse vídeo aqui, ó. A sua campanha é a campanha da mentira. A senhora mentiu dizendo e postou um vídeo que eu havia votado contra o salário mínimo de R$545. Cortou o vídeo na sequência quando mostrava que nós votamos a favor do salário mínimo de R$600 para fraudar uma informação. A senhora no seu Twitter, candidata, disse que Minas Gerais teve a menor redução da taxa de mortalidade infantil do Brasil. Mentiu, candidata. Minas Gerais, no meu tempo de governo, foi o estado que mais reduziu a mortalidade entre todos os estados do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, candidata. A senhora disse no último debate que construiu 3.750.000 casas. A senhora mentiu, a senhora construiu metade disso, candidata. A senhora chegou ao cúmulo de mandar a sua equipe de filmagem filmar uma escola, a Escola Barão de Macaúbas, em Belo Horizonte, num domingo, no dia 12 de outubro, quando ninguém estava lá, para mostrar que a obra estava parada e que a escola não funcionava. A senhora fraudou a informação, candidata. Então, você vê que ela tá mentindo, você vê que o Aécio tá falando a verdade. Não tô defendendo o Aécio, porque a verdade é verdade, então, queira você goste dela ou não, verdade sempre vai ser verdade. Eu não tô defendendo o Aécio, assim, eu, sei lá, não vou muito com ele. Hoje em dia, para falar a verdade, só tem um cara que eu acho que ele teria capacidade para governar, sei lá, para dar outro rumo pro país, que para mim seria o Ciro Gomes, mas eu também não sei porquê, mas não boto muita fé, sabe? Eu não sei, cara, tem alguma coisa nele que me diz que ele me lembra Collor, assim, sabe? Mas assim, eu acho a ideia dele meio legal, que ele foi o que rodou o mundo, investigando, tentando descobrir, estudando o que deu certo em outros países, que não deu nesse. Ele é muito entendido do assunto, então ele poderia ser. Só que, claro, ele não ia governar sozinho, né? Mas então é o seguinte, resumindo aqui, tem que ter um impeachment, sim, porque se a Dilma permanecer no cargo, não vai melhorar e pode piorar, porque além de tudo a oposição é o mesmo que o PT fez com o Fernando Henrique. Acabou, praticamente derrubou o governo de Fernando Henrique, porque ele já estava sem fôlego, não tinha mais como governar, e o que está acontecendo agora com a Dilma. Só a diferença é que o Fernando Henrique fazia bem pelo Brasil, e a Dilma faz pelo PT, por ela, pela filha dela, pelo Lula, pelo filho do Lula, essa era a diferença, mas de qualquer forma ela não tem mais como se sustentar no governo. Então que venha o impeachment, e não é golpe, não é golpe. Golpe é ela falar com aquela cara de cínica, sabe assim, o repórter falando sobre o aumento, ela, que aumento? Espera aí, eu acho que tem alguma informação errada aí, que eu não tô sabendo de aumento, não tem aumento. Mas o aumento dos combustíveis, então eu acho que vai desgastar mais, cada vez mais o governo, presidente? Mas nós... Tá vendo o cartel nesse aumento de combustível? Eu tô achando que tem algum problema, porque não tem nenhum aumento previsto de combustível. Não tem. Aí de repente, pá, o aumento, sabe? Então é esse cinismo. Então não adianta, que se ela fez assim até agora, imagina mais 3 anos de governo, o que ela vai fazer? Ela vai aprontar, então não adianta. Tem que tirar mesmo. E aí que venha o tiririca, que venha tudo, tem que mudar essa porra. E sou da opinião de, nas próximas eleições, não reeleger mais ninguém. Não reeleja ninguém. Até queria levantar essa bandeira aqui, o pessoal. Não vamos reeleger mais ninguém. O cara já foi, já teve lá, tive. Então, ou num caso assim, o cara chegar a apresentar, não, nunca tive nada, nunca fui investigado, nunca fui denunciado, nunca... Beleza. Mas o correto seria não reeleger ninguém. Levanta essa bandeira. Bom, pessoal, por hoje é só, espero que gostem. Se inscrevam no meu canal, dá aquele likezinho ali no vídeo, se gostou. Se não gostou, não precisa dar dislike também, né, porque é sacanagem. Eu tenho uma página chamada A Bíblia Como Ela É. A página mostra a Bíblia como ela é, mostra aquelas partes que o povo não lê. Vou deixar o link da minha página aqui embaixo, você dá uma curtida nela. Beleza? Valeu, abraço, até mais. Tchau.